tempo que eu não apareço aqui. Vamos organizar o rolê. Quase lá. Acho que tá bom. Tá. Ok. Vamos para mais um momento de leitura. Hoje eu decidi que eu ia voltar a fazer essas lives dividindo um pouco com as pessoas o que eu gosto de ler, o que eu já li algumas vezes e reli, o que bate nostalgia e dar, vez ou outra, a minha opinião sobre a obra. E dessa vez foi difícil escolher. Eu tinha algumas trilogias, principalmente trilogias, para indicar. Eu gosto da ideia de fazer uma leitura continuada quando a leitura tem qualidade. E essa leitura aqui passou por mim por acaso. Então esse é o bichinho. Meu xodozinho. Silo. Silo é uma trilogia que eu descobri por acaso. Um dia que eu fui num evento da Intrínseca, numa livraria de um shopping. Então foi muito por acaso mesmo. Eu não estava esperando encontrar um evento de lançamentos. E me pegou de surpresa, e uma surpresa boa, na verdade. Porque é uma escrita muito fluida. Vocês vão perceber ao longo do processo de leitura que o Silo ele foi escrito na mesma ideia de um script de filme. Então você consegue facilmente imaginar todo o cenário, você consegue imaginar transições de cena e toda aquela dinâmica que o cinema traz pra gente dentro de uma literatura fantástica. Então eu achei muito legal. Resumindo, só pra gente ter uma sinopse, Silo é uma obra baseada num futuro distópico em que mais uma vez a humanidade tá lascada, basicamente, porque mais uma vez, por conta da própria humanidade, ela está em risco de extinção. E como sempre também, nós temos divisões de castas, aqui não trazida exatamente como casta, mas essa diferença de posição social, essa diferença de influência acaba afetando a posição que aquela pessoa vai ocupar. Então a gente vai começar essa leitura, que vai ser longa. Nós temos o Silo, contendo... Deixa eu ver quantas páginas o primeiro tem. Cadê? Ele tem, sem o prólogo, desculpa, sem a continuação que puxa para o livro 2, a gente tem 497 páginas. Depois de Silo, a parte 2, e eu ralei pra caramba pra conseguir essa parte 2. Ordem. Foi mais um livro que eu demorei pra conseguir e descobri ele numa prateleira de uma livraria totalmente pelo acaso. Eu acho que o acaso descreve a experiência que eu tenho com essa trilogia. Eu tava na extinta FINAC de Curitiba e eu encontrei ele sem querer. Eu tava procurando livro infantil pros meus pequenos e lá estava ele, belo e formoso, acenando pra mim. Eu falei, não acredito, e eu comprei. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque de continuações, eu sou crica com continuações, mas essa é perfeita, ela não caiu, ela não teve aquela cadência negativa de uma continuação, então me trouxe também uma nova esperança de que fosse uma trilogia. Ordem, ele, além de trazer um pouco mais de informações sobre linha temporal, o que ajuda bastante a gente a compreender algumas coisas mais complexas, ele também é um livro de 500 páginas, então ele tem a mesma pegada em questão de tamanho. E por último, Legado. Legado é um pouco menor, ele é o fechamento da trilogia. Ele conta com 370 páginas, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. 365 páginas. E sem querer, eu acho que foi muito sem querer que eles fizeram uma página para cada dia do ano. Eu espero que vocês não leiam uma página
por dia, porque ele é tão encantador, tão envolvente que não rola você ler só uma página. E no final, quando ele traz uma nota ao leitor, do próprio Hugh Howey, que é o escritor, traz os agradecimentos, começa a bater aquela sensação que eu não sentia há muito tempo, que é a que eu senti quando eu terminei de ler Harry Potter, a saga. E na época eu fiquei, não, isso não acabou não, né? Acabou mesmo? Não acabou. Basicamente, aquela sensação que eu tive também quando acontece a passagem do Sirius Black pelo véu, né, pelo portal. E você fica, não, será que... Pera, volta? É isso mesmo? Volta? Não, será? Não, é isso mesmo. Você fica nessa sensação de não quero que acabe, mas eu entendi que acabou. E foi o que aconteceu com essa trilogia. Então, a gente vai começar a leitura da vez com essa belezinha que me acompanha já há alguns anos, que é Silo. Não me lembro quando eu comprei, mas essa edição foi a primeira. Foi já nesse evento da Intrínseca que eu comentei com vocês. Deixa eu ver se eu tenho o ano aqui. 2014. 2014. Caraca, faz tempinho. E ele já começa de uma maneira muito legal. E eu vou deixar para vocês lerem aqui. É uma dedicatória simples, intimista, simples assim, para aqueles que ousam ter esperança. Eu espero que vocês embarquem nessa de uma maneira tão imersiva quanto eu embarquei, ok? Uma boa leitura em conjunto para vocês e vamos lá. Parte 1. Holston. As crianças brincavam enquanto Holston subia os degraus a caminho da morte. Ele as ouvia gritar como só crianças felizes conseguem. Elas faziam seu alvoroço frenético lá em cima, e Holston prosseguia devagar, com passos metódicos e firmes, dando voltas e voltas ao avançar pela escada em caracol. Suas botas velhas ressoavam no piso metálico. Os degraus, como as botas que tinham sido do pai dele, mostravam sinais de uso. Poucos pedacinhos de tinta desbotada ainda permaneciam, principalmente nos cantos e embaixo dos degraus, onde ficavam mais protegidos. O tráfego, em algum outro ponto das escadarias, levantava pequenas nuvens de poeira. Holston sentia as vibrações do corrimão. Um corrimão tão gasto que tudo o que restara era o metal reluzente. Isso sempre o deixava impressionado. Como os séculos de mãos nuas e de pés se arrastando desgastavam o ácido sólido. Uma molécula de cada vez, ele imaginou. Cada vida desgastava uma camada, e o silo desgastava a vida. Os degraus ficaram levemente envergados após os anos de uso, a borda arredondada para baixo como um lábio caído. No meio de cada degrau quase não havia mais os pequenos losangos que ajudavam a lhes dar aderência. Sua ausência só podia ser deduzida observando-se o padrão nas laterais. Pequenas elevações em forma de pirâmide que se projetavam do aço liso, com as bordas nítidas e os restos de tinta. Holston ergueu uma das botas velhas, pisou firme em um degrau velho e começou de novo. Ele estava perdido em pensamentos sobre os efeitos dos incontáveis anos, o desgaste de moléculas e vidas, camadas e camadas consumidas, poeira. E pensou, não pela primeira vez, que nem a vida, nem a escada tinham sido feitas para aquela existência. Aquela longa espiral, confinada e apertada, enroscando-se pelo silo enterrado como um canudo em um copo, não tinha sido construída para tal abuso. Como grande parte de seu lar cilíndrico, a escada parecia ter sido feita para outras finalidades, funções há muito esquecidas. O que agora era usado como passagem para milhares de pessoas que subiam e desciam em ciclos diários e repetitivos, parecia, na opinião de Houston, mais apropriado apenas a emergências e talvez para algumas dezenas de indivíduos. Outro andar se passou, uma divisão de dormitórios em gomos. Enquanto Holston avançava pelos últimos níveis, naquela que seria a última vez que o subiria, os sons de alegria infantil o atingiam como uma tempestade. Era o riso da juventude, de almas que ainda não tinham compreendido onde viviam,
Não sentiam a pressão da terra por todos os lados. Não se consideravam enterradas, e sim vivas. Vivas e inteiras, seus sons alegres pingando a escada abaixo, emoções incongruentes com as ações de Ralston, na sua decisão e determinação de ir lá para fora. À medida que se aproximava do nível superior, uma voz jovem sobressaiu às outras, e Ralston se lembrou de sua infância no silo, dos estudos e das brincadeiras. Na época, o cilindro abafado de concreto, com seus inúmeros pavimentos de apartamentos e oficinas e hortas hidropônicas e salas de purificação, com seus emaranhados de tubos, um universo vazio, parecia uma amplitude que nunca seria explorada por completo. Um labirinto no qual ele e seus amigos podiam se perder para sempre. Mas aqueles dias datavam de mais de 30 anos atrás. A infância de Ralston agora parecia algo que acontecera 2 ou 3 existências atrás. Algo que outra pessoa havia aproveitado. Não ele. Ele tinha toda uma vida como xerife, um fardo pesado, que bloqueava aquele passado. E mais recentemente, havia o 3º estágio de sua vida, uma vida secreta além da infância e do tempo como xerife. Eram as últimas camadas de si mesmo, consumidas até virarem poeira. 3 anos passados em silêncio, à espera de algo que nunca chegaria. Cada dia mais longo do que qualquer mês das épocas felizes de sua vida. No alto da escada em espiral, o corrimão acabou e a mão de Ralston ficou suspensa no ar. A barra recurvada de aço desgastado terminava quando a escada chegava aos maiores cômodos de todo o complexo do silo, o refeitório e o salão anexo. Ele alcançara o pavimento dos gritos de diversão. Formas brilhantes e velozes corriam entre as cadeiras espalhadas de uma brincadeira de pique. Alguns adultos tentavam conter o caos. Ralston viu Donna recolher giz e lápis de cera espalhados pelos azulejos manchados. Clark, marido dela, estava sentado a uma mesa com copos de suco e potes de biscoitos de amido de milho. Ele assinou para Ralston do outro lado do salão. Nem ocorreu a Ralston acenar de volta. Não tinha energia nem vontade. Olhou para além dos adultos e das crianças que brincavam, em direção à vista enevoada projetada na parede do refeitório. Era a maior vista ininterrupta de seu mundo inóspito. Uma cena matinal. A luz suave do amanhecer cobria colinas sem vida, que pouco tinham mudado desde que Ralston era menino. Estavam ali desde sempre, enquanto ele deixava de brincar de pique entre as mesas e se tornava aquele ser vazio. E depois das cristas imponentes daqueles morros, a silhueta familiar de uma cidade decrépita captava os raios da manhã em lampejos esmaecidos. Vidro e aço antigos se erguiam à distância, onde as pessoas, desconfiava-se, costumavam morar na superfície. Uma criança, saída do grupo como um cometa, chocou-se nos joelhos de Ralston. Ele olhou para baixo e se moveu para segurar o menino, o filho de Susan. Mas, tal como um cometa, o garoto já tinha partido e voltado para a órbita dos outros. Ralston de repente pensou na loteria que ele e Allison ganharam no ano em que ela morreu. Ele ainda guardava o bilhete e o carregava para onde fosse. Uma daquelas crianças, o menino ou menina, teria uns 2 anos agora e estaria correndo atrás das crianças mais velhas. Poderia ser deles. Eles tinham sonhado, como todos os pais, com a sorte em dobro de ter gêmeos. Tinham tentado, é claro. Depois que o implante dela foi removido, passaram noites gloriosas tentando resgatar o bilhete, com os outros pais lhe desejando sorte e os outros competidores rezando em silêncio para que mais um ano vazio se passasse. Sabendo que só tinham 1 ano, ele e Allison abriram sua vida à superstição, em busca de qualquer coisa que pudesse ajudar. Simpatias como pendurar alho em cima da cama, o que se dizia aumentar a fertilidade, 2 moedas embaixo do colchão para ter gêmeos, uma fita cor-de-rosa no cabelo de Allison, manchas de tinta azul sob os olhos de Ralston. Todas ideias ridículas, desesperadas e divertidas. A única coisa mais louca teria sido não tentar de novo, deixar alguma das crendices ou lendas de lado. Mas não era para ser.
Antes mesmo que seu ano terminasse, a loteria passou para outro casal. Não por falta de tentativa, mas por falta de tempo. Uma repentina falta de esposa. Holston deu as costas para a brincadeira e para a vista nublada do refeitório. Holston deu as costas para a brincadeira e para a vida nublada do exterior, e caminhou em direção ao seu gabinete, que ficava entre o refeitório e a câmara pressurizada do silo. Enquanto andava, seus pensamentos foram para a luta ocorrida ali, uma luta de fantasmas pela qual ele tinha que passar diariamente havia 3 anos. Ele sabia que caso se virasse e observasse com atenção aquela vista na parede, se conseguisse ver além da névoa cada vez mais densa devido às lentes embaçadas das câmeras e a poeira trazida pelo ar, se seguisse aquela fenda escura morro acima, a ruga que se abria em um caminho pela duna enlameada na direção da cidade distante, ele conseguiria identificar sua forma silenciosa. Lá, naquele morro, podia ver sua mulher. Jazia como uma rocha adormecida, com os braços encolhidos sob a cabeça, sendo consumida pelo ar e pelas toxinas. Talvez. Era difícil ver, difícil identificar com clareza, mesmo antes de a névoa ter retornado. Além disso, aquela imagem era pouco confiável. Na verdade, havia muito do que duvidar. Então Holston simplesmente decidiu não olhar. Passou pelo lugar da luta fantasmagórica de sua mulher, onde as más recordações permaneciam para sempre, como a cena da loucura repentina dela, e então entrou no gabinete. Veja só quem acordou cedo, cumprimentou Marnes com um sorriso. O delegado fechou uma gaveta do arquivo de metal, que soltou um grito inexpressivo, cantando nas juntas antigas. Depois pegou uma caneca fumegante. Só então percebeu a seriedade no rosto de Holston. O senhor está bem, chefe? Holston assentiu e apontou para as chaves no painel atrás da mesa. A cela de custódia, disse ele. O sorriso do delegado sumiu e foi substituído por uma expressão confusa. Ele pousou a caneca na mesa e foi pegar a chave. Enquanto estava de costas, Holston esfregou o aço frio e afiado pela última vez. Então pôs a estrela em cima da mesa. Marnes se virou e entregou a chave. Holston a pegou. Quer que eu pegue o esfregão? O delegado Marnes apontou para o refeitório com o polegar. A menos que houvesse alguém algemado, eles só entravam na cela para limpá-la. Não, respondeu Holston. Então acenou com a cabeça na direção da cela, convidando o delegado a segui-lo. Ele se virou, a cadeira atrás da mesa rangendo quando Marnes se levantou para acompanhá-lo, e Holston chegou ao seu destino. A chave entrou com facilidade. Houve um estalido alto vindo dos mecanismos bem construídos e bem preservados no interior da porta. Um ranger mínimo das dobradiças, um passo determinado, um empurrão e uma batida. O tormento estava terminado. Chefe? Holston segurava as chaves entre as barras. Marnes olhou para elas desconfiado, mas estendeu a mão para aceitá-las. O que está acontecendo, chefe? Chame a prefeita, instruiu Holston, e depois soltou um suspiro. A respiração pesada que segurava havia anos. Diga a ela que quero ir lá para fora. Esse é o nosso primeiro capítulo. Nada menos empolgante, não é? Capítulo 2. A vista da cela de custódia não era tão embaçada quanto a do refeitório. E Holston passou seu último dia no silo, intrigado com isso. Será que a câmera daquele lado ficava mais protegida do vento tóxico? Será que os encarregados da limpeza, condenados à morte, se empenhavam mais em preservar a vista que tiveram em seu último dia? Ou o esforço extra era apenas um presente para o próximo limpador, que passaria seu último dia naquela mesma sala? Holston preferiu essa última explicação, que o fez pensar com saudade na mulher, lembrando-se da razão pela qual ele estava ali, do lado errado daquelas barras, e por vontade própria. Enquanto seus pensamentos se voltavam para Alison, ele se sentou para observar o mundo morto que os povos antigos tinham deixado para trás. Não era a melhor vista do bunker, mas também não era a pior. À distância, colinas baixas e suaves adquiriam um belo tom de marrom, como café misturado com a quantidade certa de leite. O céu acima das colinas era
Era do mesmo cinza de sua infância, e da infância de seu pai, e da de seu avô. A única coisa que se movia na paisagem eram as nuvens. Elas pairavam, cheias e escuras, acima das colinas. Corriam livres como os rebanhos de animais dos livros ilustrados. A vista do mundo morto ocupava a parede de sua cela, e todas as paredes do nível superior do silo, cada uma exibindo um pedaço diferente da terra arrasada e cada vez mais embaçada lá fora. O trecho visível a Holston começava no canto ao lado da cama, subia até o teto, ia até a outra parede e descia até o vaso sanitário. E apesar da nebulosidade suave, como se houvessem passado óleo em uma lente, tinha-se a impressão de que era possível seguir adiante e entrar naquela cena, como se fosse um buraco vazio e convidativo, estranhamente posicionado do outro lado das barras proibitivas de uma cela. A ilusão, entretanto, convencia apenas quando era vista de longe. Chegando mais perto, Holston podia ver alguns pixels mortos no enorme monitor. O branco puro deles contrastava com todos os tons de cinza e marrom. Brilhando com intensidade feroz, cada pixel, Allison os chamava de travados, era como uma janela quadrada para um lugar mais iluminado. Um buraco da largura de um fio de cabelo humano, que parecia convidar para uma realidade melhor. Havia dezenas deles, agora que ele observava mais de perto. Holston se perguntou se alguém no silo saberia como consertá-los e se tinham as ferramentas necessárias para realizar um trabalho tão delicado. Será que estavam mortos para sempre, como Allison? Será que todos os pixels acabariam morrendo? Holston imaginou o dia em que metade dos pixels ficaria completamente branca, e depois, gerações mais tarde, quando restariam apenas alguns poucos cinzentos e marrons, e depois apenas uma dezena, e o mundo entraria em um novo estado, em que as pessoas no silo achariam que o exterior estava pegando fogo, pois os únicos pixels verdadeiros passariam a ser vistos como os que não funcionavam. Ou seria isso o que Holston e seu povo estavam fazendo naquele exato momento? Alguém pigarreou às suas costas. Holston se virou e viu a prefeita Janice, parada do outro lado das barras, os braços cruzados à frente do macacão. Ela balançou a cabeça de modo solene na direção do beliche. Quando a cela está vazia à noite e você e o delegado Marnes não estão trabalhando, eu às vezes me sento aqui para admirar essa mesma vista. Holston se virou para examinar a paisagem lameada e sem vida. Ela parecia deprimente, apenas quando comparada às imagens dos livros infantis, os únicos livros que haviam sobrevivido ao levante. A maioria das pessoas duvidava das cores usadas nos livros, assim como não acreditava que elefantes roxos e pássaros cor-de-rosa houvessem existido um dia. Mas Holston acreditava que eram mais verdadeiras que a cena à sua frente. Ele, como alguns outros, sentia algo primitivo e profundo quando olhava para aquelas páginas gastas, coloridas de verde e azul. Mesmo assim, quando comparada com o silo sufocante, aquela vista cinzenta e elameada parecia uma espécie de salvação, o tipo de ar livre que os homens tinham nascido para respirar. Aqui sempre parece um pouco mais nítida, disse Janice. Quer dizer, a vista. Holston permaneceu em silêncio. Ficou olhando um pedaço de nuvem ondulada se soltar e seguir em nova direção. Os negros e cinzas girando e se misturando. Você pode escolher o jantar, continuou a prefeita. É a tradição. Não precisa me dizer como isso funciona, interrompeu Holston. Faz apenas 3 anos que servi a última refeição de Allison. Bem aqui. Ele moveu a mão por hábito para girar a aliança em seu dedo, esquecendo que horas antes ele a havia deixado na cômoda. Não acredito que faz tanto tempo, murmurou Janice para si mesmo. Holston se virou para vê-la de olhos semicerrados, observando as nuvens exibidas na parede. Sente saudade dela? Perguntou Holston, com veneno na voz. Ou só odeia o fato de a imagem ter tido tanto tempo para piorar? Os olhos de Janice se focaram nele por um momento, e então desviaram para o chão. Você sabe que não quero isso,
Não por causa de uma vista, mas regras são regras. Não é sua culpa, disse Ralston, tentando se acalmar. Conheço as regras melhor do que a maioria. A mão dele se moveu só um pouco em direção do local onde antes ficava o distintivo, deixada para trás junto com a aliança. Ora, apliquei essas regras durante a maior parte da minha vida, mesmo depois que percebi que era uma grande bobagem. Jans pegarriou. Bem, não vou perguntar por que você escolheu isso. Vou apenas supor que é porque você seria mais infeliz aqui. Ralston a encarou. Viu seus olhos vagos antes dela começar a piscar para se concentrar. Jans parecia mais magra que o normal, uma figura cômica num macacão grande demais. As linhas em seu pescoço e em torno dos olhos estavam mais profundas do que ele se lembrava, mais escuras. Ele achou que a rouquidão em sua voz era de tristeza verdadeira, e não apenas um reflexo da idade ou das rações de tabaco. De repente, Ralston se viu pelos olhos de Jans. Um homem alquebrado, sentado em um banco velho, a pele cinzenta devido à luz pálida que vinha do mundo lá fora, e a imagem o deixou tonto. Sua cabeça girou enquanto buscava algo a que se agarrar, algo que fizesse sentido. A situação desagradável em que se transformara sua vida mais parecia um sonho. Nenhum dos 3 anos anteriores parecia verdade. Nada mais parecia verdade. Ele se virou para as colinas acobreadas. Pelo canto do olho, teve a impressão de ver outro pixel morrer e ficar completamente branco. Outra pequena janela se abrira. Outra visão clara de uma ilusão que ele começara a questionar. Amanhã será minha salvação, pensou Ralston de modo desvairado, mesmo que eu morra lá fora. Eu já fui prefeita por anos demais, disse Jans. Ralston olhou de volta para ela e viu que suas mãos enrugadas estavam agarradas às barras de aço frias. Nossos registros não vão até o princípio, você sabe. Não há nada anterior ao Levante. Há 1 século e meio, mas depois disso, nenhum prefeito mandou mais gente para a limpeza do que eu. Sinto muito por sobrecarregá-la, disse Ralston secamente. Não sinto nenhum prazer nisso. É só isso que eu quero dizer. Nenhum prazer. Ralston passou a mão pela tela enorme. Mas você vai ser a primeira pessoa a ver um pôr do sol limpo amanhã à noite, não vai? Ele odiou o modo como falava. Ralston não estava com raiva por causa de sua morte, sua vida, nem pelo que quer que fosse acontecer depois do dia seguinte. Mas ainda tinha ressentido. Um ressentimento pelo destino de Allison. Ele continuava a ver os eventos inevitáveis do passado como contornáveis, muito tempo depois de terem ocorrido. Todos vocês vão amar a vista de amanhã, continuou, mais para si mesmo do que para a prefeita. Isso não é nem um pouco justo, disse Jans. A lei é a lei. E você desobedeceu a ela. Sabia que estava desobedecendo. Ralston olhou para os próprios pés. Os dois permitiram que fizesse silêncio. A prefeita Jans foi a primeira a falar. Você ainda não ameaçou não fazer nada. Algumas pessoas estão preocupadas com a possibilidade de você não fazer a limpeza, porque não está dizendo que não vai. Ralston riu. E eu me senti melhor se eu dissesse que não ia limpar os sensores? Ele sacudiu a cabeça diante daquela lógica louca. Todo mundo que senta aí diz que não vai limpar, contou Jans. Mas limpa. É isso que nós costumamos a esperar. Allison nunca ameaçou não fazer a limpeza, lembrou Ralston. Mas sabia o que Jans queria dizer. Ele mesmo tivera certeza de que Allison não iria limpar as lentes. E agora, ele achava que entendia o que ela sentira enquanto estava sentada naquele mesmo banco. Havia coisas maiores a considerar do que o ato de limpar. A maioria dos que eram mandados para fora tinha sido flagrada em alguma coisa. Ficava surpresa de se ver naquela cela com seu fim a poucas horas de distância. Pensavam em vingança quando diziam que não iam limpar. Mas Allison, e agora Ralston, tinham preocupações maiores. Se eles iam fazer a limpeza ou não, era algo irrelevante. Eles tinham chegado até ali porque, em algum nível insano, queriam estar ali.
Tudo o que restava era a curiosidade, o mistério do mundo exterior além do véu projetado nas telas das paredes. Então você está planejando limpar ou não? Perguntou Janice diretamente, com evidente desespero. Você mesma disse, Ralston deu de ombros. Todo mundo limpa. Deve haver alguma razão, certo? Ela fingia não ligar, não estar interessada. Perdão. Ele fingia não ligar, não estar interessado nas razões da limpeza, mas tinha passado a maior parte de sua vida, especialmente os últimos 3 anos, agoniado, querendo saber o porquê. A pergunta o deixava louco. E se sua recusa a responder a Janice provocasse sofrimento naqueles que haviam assassinado sua mulher? Ele não ia se importar. Janice esfregava as barras para cima e para baixo, ansiosa. Posso dizer a eles o que você vai fazer? Perguntou ela. Ou diga que não vou. Não me importa. Parece que qualquer resposta vai significar a mesma coisa para eles. Janice não respondeu. Ralston ergueu os olhos para ela e a prefeita assentiu. Se mudar de ideia sobre a refeição, avisa o delegado Marnes. Ele vai passar a noite na mesa, como é tradição. Ela não precisava dizer isso. Os olhos de Ralston se encheram de lágrimas quando ele se lembrou daquela parte dos seus antigos deveres. Ele tinha ficado naquela mesa 12 anos atrás, quando Donna Parkins foi enviada para a limpeza. 8 anos atrás, quando foi a vez de Jack Brandt. E há 3 anos ele tinha passado a noite agarrado às barras e deitado ao chão, completamente arrasado, quando foi a vez de sua mulher. A prefeita Janice se virou para ir embora. Xerife, murmurou Ralston, antes que ela se afastasse e não ouvisse. Desculpe, o quê? Janice parou do outro lado das grades, suas sobrancelhas grossas e grisalhas caídas em uma expressão cansada. Agora é xerife, Marnes, lembrou-lhe Ralston. Não é mais delegado. Janice tamborilou em uma das barras de aço com os nós dos dedos. Como alguma coisa, disse ela. Eu não vou insultá-lo, sugerindo que durma um pouco. Esse é o fim do capítulo 2. E a pessoa que está vos falando está desesperadamente precisando de água. Vamos fazer um break. Vou encher minha garrafinha. Se hidrata também, aproveita. E daqui a pouco a gente volta. Espero que vocês tenham se hidratado. Bem importante. 3 anos antes. Só pode ser brincadeira, disse Allison. Querido, escute isso. Você não vai acreditar. Sabia que houve mais de um levante? Ralston ergueu os olhos da pasta aberta em seu colo. Ao redor, pilhas de papel se espalhavam e cobriam a cama como uma colcha de retalhos. Pilhas e pilhas de arquivos antigos a serem examinados e novas reclamações para administrar. Allison estava sentada à sua escrivaninha, ao pé da cama. Os dois moravam em um dos apartamentos do silo, que tinham sido subdivididos apenas 2 vezes ao longo das décadas. Por isso, tinham espaço para luxos como escrivaninhas e camas de verdade, em vez de beliches. E como eu poderia saber disso? Perguntou ela. Sua mulher se virou e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Ralston apontou com uma pasta para a tela do computador dela. Você passa o dia inteiro desvendando os segredos de séculos e eu deveria saber isso antes de você? Ela lhe mostrou a língua. É uma expressão, é meu jeito de contar para você. E por que você não está curioso? Você ouviu o que eu acabei de dizer? Ralston deu de ombros. Nunca presumi que o único levante conhecido tivesse sido o primeiro. Só que foi o mais recente. Se aprendi uma coisa em meu emprego, é que nenhum crime ou multidão enlouquecida é tão original assim. Ele pegou uma pasta que estava apoiada no joelho.
Acha que esse é o primeiro ladrão de água que temos no silo? Ou que vai ser o último? A cadeira de Alison rangeu quando ela se virou para encará-lo. O monitor na mesa às suas costas piscava com os fragmentos de informação que ela desencavara dos velhos servidores do silo. Restos de dados há muito apagados e regravados inúmeras vezes. Houston ainda não entendia como funcionava o processo de recuperação, ou como alguém inteligente o bastante para descobrir aquilo tudo podia ser burro o suficiente para amá-lo, mas ele aceitava as duas coisas sem questionar. Estou juntando uma série de relatórios antigos, disse ela. Se forem verdadeiros, isso significa que algo parecido com o nosso antigo levante costumava acontecer com regularidade, mais ou menos uma vez a cada geração. Tem muita coisa que não sabemos sobre os velhos tempos, disse Houston. Ele esfregou os olhos e pensou em toda a papelada da qual não estava dando conta. Talvez eles não tivessem um sistema para limpar os sensores, sabe? Aposto que naquela época a vista lá em cima ia ficando cada vez mais embaçada, até que alguns enlouqueciam. Então havia uma revolta ou algo assim. E eles finalmente exilavam certas pessoas para resolver o problema. Ou talvez fosse apenas um controle natural da população, sabe? Antes da loteria. Alison sacudiu a cabeça. Eu acho que não. Estou começando a pensar... Ela fez uma pausa e olhou para a papelada ao redor de Houston. A visão de todas as transgressões registradas pareceu fazê-la pensar cuidadosamente no que estava prestes a dizer. Não estou fazendo nenhum julgamento, nem dizendo que ninguém estava certo ou errado. Nada assim. Estou só sugerindo que talvez os servidores não tenham sido apagados pelos rebeldes durante o levante. Pelo menos não como sempre nos contaram. Houston começou a prestar atenção. Os mistérios dos servidores limpos, o passado vazio dos ancestrais do silo, o assombrava a todos. O momento em que tudo foi apagado não passava de uma lenda nebulosa. Ele fechou a pasta em que estava trabalhando e a pôs de lado. O que você acha que causou isso? Perguntou ele à mulher. Acha que foi um acidente? Um incêndio ou falta de energia? Listou suas teorias mais comuns. Alison franziu o senho. Não, respondeu. Ela baixou a voz e olhou preocupada ao redor. Acho que nós apagamos os discos rígidos. Quer dizer, nossos ancestrais, não os rebeldes. Ela se debruçou na direção do monitor e passou o dedo por uma série de números que Houston não identificou da cama. 20 anos, contou. 18, 24. Seu dedo deslizou pela tela com um guincho. 28, 16, 15. Houston abriu caminho pela papelada aos seus pés, botando os arquivos de volta em pilhas enquanto ia até a mesa. Ele se sentou ao pé da cama, pôs a mão na nuca da esposa e olhou por cima de seu ombro para o monitor. São datas? Perguntou ele. Ela assentiu. A cada 2 décadas, mais ou menos, havia uma grande revolta. Esse relatório as catalogava. Foi um dos arquivos apagados durante o levante mais recente. O nosso levante. Ela dissera nosso, como se algum deles ou algum dos seus amigos estivesse vivo na época. Mas Houston sabia o que ela queria dizer. Era o levante sob cuja sombra eles haviam sido criados, que parecia tê-los criado, o grande conflito que parava sobre suas infâncias, sobre seus pais e avós. Era o levante que inspirava sussurros e provocava olhares de esguelha. E o que a faz pensar que fomos nós, que foram os mocinhos que apagaram os servidores? Ela olhou para trás e deu um sorriso sombrio. Quem disse que somos os mocinhos? Houston ficou tenso. Ele tirou a mão da nuca de Alison. Não comece. Não diga nada que possa... Estou brincando, disse ela, mas aquilo não era coisa com que se brincar. Estava a 2 passos da traição, da limpeza. Minha teoria é a seguinte, disse rapidamente com ênfase na palavra teoria. Há uma sublevação geracional, entende? Quero dizer, acontece há mais de 100 anos, talvez mais. É como um relógio, ela apontou as datas. Mas então, durante o grande levante, o único que conhecemos até agora, alguém apagou os servidores. O que, vou lhe dizer, não é tão fácil quanto apertar botões ou começar um incêndio. Há redundâncias em cima de redundâncias. Seria preciso um esforço consistente, não um acidente qualquer, um trabalhinho apressado ou mera sabotagem.
Isso não prova quem foi o responsável, observou Ralston. Sua mulher fazia mágicas com computadores, sem dúvida, mas a investigação não era o negócio dela, era o dele. O que me chama a atenção, prosseguiu ela, é que houve revoltas em todas as gerações durante todo esse tempo, mas não houve nenhum outro levante desde então. Alison mordeu o lábio e Ralston se sentou ereto. Olhou ao redor do quarto e ficou um segundo absorvendo a observação dela. Teve uma visão repentina da mulher entrando no ramo da investigação e fazendo um trabalho melhor que o dele. Então você está dizendo... Ele esfregou o queixo e refletiu sobre aquilo. Está dizendo que alguém apagou nossa história para impedir que nós a repetíssemos? Ou pior... Ela esticou os braços e segurou a mão dele entre as suas. A expressão dela tinha ido da seriedade para algo ainda mais severo. E se o motivo das revoltas estivesse bem ali, nos discos rígidos? E se fosse alguma parte de nossa história, ou uma informação do exterior, ou talvez algum conhecimento do que quer que tenha feito as pessoas se mudarem para cá há muito tempo? E se essa informação gerasse algum tipo de pressão que fizesse as pessoas perderem o juízo ou ficarem completamente doidas, ou simplesmente quererem sair? Ralston sacudiu a cabeça. Não quero que você pense assim, alertou ele. Não estou dizendo que eles estavam certos em enlouquecer, disse Alison, voltando a ser cuidadosa. Mas pelo que consegui apurar até agora, essa é a minha teoria. Ralston lançou um olhar desconfiado para o monitor. Talvez você não devesse estar fazendo isso, disse ele. Não tenho nem certeza de como está fazendo e talvez não devesse fazer. Querido, a informação está ali. Se eu não coletá-la agora, alguma outra pessoa vai fazer em algum momento. Não se pode botar o gênio de volta na garrafa. O que quer dizer com isso? Já publiquei um documento sobre como recuperar arquivos apagados e modificados. O restante da TI está divulgando o artigo para ajudar pessoas que, sem querer, apagaram algo que precisavam. Ainda acho que você devia parar, disse ele. Essa não é uma ideia muito boa. Não consigo ver nada de bom saindo daí. Nada de bom saindo da verdade? Saber a verdade é sempre bom. E é melhor que sejamos nós a descobrir do que outra pessoa, certo? Ralston olhou para seus arquivos. Fazia 5 anos desde que a última pessoa tinha sido mandada para a limpeza. A vista do exterior estava ficando pior a cada dia, e ele, como xerife, sentia-se pressionado a encontrar alguém. A pressão aumentava, como vapor se acumulando no silo, pronta para explodir. As pessoas ficavam nervosas quando achavam que o momento estava chegando. Era como um ciclo vicioso. O nervosismo finalmente levava melhor sobre alguém, e então a pessoa dizia ou fazia algo errado, e aí acabava em uma cela, assistindo ao seu último pôr do sol embaçado. Ralston examinou as pastas ao redor, desejando que houvesse algo nelas. Ele condenaria um homem à morte no dia seguinte, se isso fosse significar o fim daquela tensão. Sua esposa estava se aproximando de alguma coisa explosiva, e Ralston queria evitar o estouro antes que ela fosse longe demais. Capítulo 4. Tempo presente. Ralston estava sentado no solitário banco de aço da câmara pressurizada, seu cérebro embotado pela falta de sono e pela certeza do que havia diante dele. Nelson, chefe do laboratório de limpeza, estava ajoelhado à sua frente e passava uma das pernas do traje protetor pelo pé de Ralston. Nós mexemos na vedação das juntas e acrescentamos uma segunda camada de revestimento em spray, disse Nelson. Isso deve dar a você mais tempo do que qualquer outra pessoa já teve. Isso fez Ralston se lembrar de quando sua mulher saiu para a limpeza. O último andar do silo, com suas telas enormes que mostravam o mundo exterior, ficava vazio durante as limpezas. As pessoas no interior não aguentavam encarar o que tinham feito. Ou talvez quisessem subir e aproveitar uma bela vista, sem ter que lidar com o custo da limpeza. Mas Ralston viu tudo. Não havia dúvida do que ele assistiria. Ele não conseguia ver o rosto de Alison através da viseira prateada de seu capacete. Não via seus braços magros no traje grosso, enquanto ela esfregava as lentes sem parar com os chumaços de lã. Mas conhecia seu andar, seus maneirismos. Ele a viu terminar o trabalho, sem pressa e com capricho, e então ela se afastou. Olhou para a câmera pela última vez, acenou para ele, virou-se e foi embora.
Como outros haviam feito antes, ela seguiu devagar até um morro próximo e começou a subi-lo, caminhando com dificuldade na direção das torres em ruínas daquela cidade antiga e destruída, que mal se via acima do horizonte. Houston ficou o tempo inteiro imóvel. Mesmo quando ela caiu na encosta, agarrando o capacete, e teve convulsões enquanto as toxinas destruíam primeiro o spray de revestimento, depois o traje e finalmente o seu corpo, ele não se mexeu. O outro pé. Nelson lhe deu um tapa no tornozelo. Houston levantou o pé e deixou que o técnico prendesse o resto do macacão em suas canelas. Olhando para as mãos, para o traje cinza grafite justo que usava, Houston visualizou tudo aquilo se dissolvendo com seu corpo, se desfazendo como restos de graxa ressecada no escapamento de um gerador, enquanto o sangue escorria pelos seus poros e formava uma poça sem vida no traje. Por favor, apoie-se na barra e fique de pé. Nelson o estava submetendo a uma rotina que ele já vira 2 vezes. A primeira com Jack Brandt, que foi combatível e hostil até o fim, forçando o xerife a ficar de guarda perto do banco. E depois com sua mulher, que ele viu se preparar pela pequena escotilha da câmara pressurizada. Por ter visto esses outros, Houston sabia o que fazer, mas ainda precisava que o orientassem. Seus pensamentos estavam longe. Ergueu os braços, agarrou a barra do trapézio que pendia acima dele e se levantou. Nelson segurou as laterais do macacão de proteção e as puxou para cima até a cintura de Houston. 2 braços vazios pendiam, um de cada lado. A mão esquerda aqui. Houston obedeceu como se estivesse anestesiado. Era surreal estar do outro lado daquilo, da mecânica caminhada do condenado para a morte. Houston sempre quis saber por que as pessoas se submetiam àquilo, por que simplesmente faziam o que se pedia. Até Jack Brandt tinha feito o que lhe mandaram, por mais que tenha gritado e xingado. Allison o fizera em silêncio, assim como ele, pensou Houston, enquanto vestia uma das mãos e depois a outra. O traje foi erguido, e Houston achou que talvez as pessoas se submetessem àquilo por não acreditarem que estivesse acontecendo. Nada daquilo era real o bastante para que se rebelassem. A parte animal de sua mente não tinha sido feita para aquilo, para ser conduzida com toda a calma para uma morte na qual estava perfeitamente consciente. Vire-se. Ele se virou. Sentiu um puxão na parte de baixo das costas e em seguida o ruído do zíper subindo até o pescoço. Outro puxão, outro zíper. 2 camadas de futilidade. O barulho do velcro industrial por cima. Tapinhas e conferências finais. Houston ouviu o capacete oco deslizar da prateleira. Ele flexionou os dedos nas luvas grossas, enquanto Nelson conferia as entranhas do dono. Vamos rever os procedimentos mais uma vez. Não é necessário, disse Houston em voz baixa. Nelson olhou para a porta da câmara pressurizada que levava de volta ao silo. Houston não precisava olhar para saber que provavelmente havia alguém observando. Colabore, disse Nelson. Tenho que fazer tudo de acordo com as leis. Houston assentiu, mas sabia que não havia nenhuma lei. De todas as tradições orais místicas passadas através das gerações no silo, nenhuma se igualava em força ao tratamento quase religioso dos fabricantes de trajes e dos técnicos de limpeza. Todos os respeitavam. Quem limpava podia desempenhar a ação física, mas eram os técnicos que tornavam tudo possível. Aqueles eram os homens e mulheres que preservavam a vista para um mundo mais amplo, além do confinamento sufocante do silo. Nelson botou o capacete no banco. Os limpadores estão aqui. Ele deu tapinhas no chumaço de lã preso na parte da frente do traje. Houston puxou um deles, que se soltou com um som de rasgar, e estudou a trama do material grosseiro, então grudou de volta. 2 jatos do produto de limpeza antes de esfregar com a lã. Em seguida, você seca com essa toalha, e no fim coloca as películas anti-erosão. Nelson deu um tapinha nos bolsos na ordem, apesar de eles estarem identificados e numerados com clareza.
de cabeça para baixo, para que Holston pudesse lê-los, cada qual de uma cor diferente. Holston balançou a cabeça e seus olhos encontraram os do técnico pela primeira vez. Ele se surpreendeu a ver medo ali, o medo que ele aprendera muito bem a perceber. Ele quase perguntou a Nelson o que havia de errado antes de perceber. O homem estava preocupado com a possibilidade de que todas aquelas instruções fossem em vão, que Holston saísse, como os moradores do silo sempre temiam que todos os limpadores fizessem, e não cumprisse sua obrigação. Não fazer a limpeza para as pessoas cujas regras quanto a sonhar com um lugar melhor, o haviam condenado. Ou será que Nelson estava preocupado que o equipamento caro e trabalhoso desenvolvido por ele e seus colegas, usando segredos e técnicas muito anteriores ao levante, deixasse o silo e apodrecesse à toa? Você está bem? Perguntou Nelson. Tem alguma coisa apertada demais? Holston olhou ao redor, no interior da câmara pressurizada. Minha vida está apertada demais, ele queria dizer. Minha pele, as paredes estão apertadas demais. Ele apenas sacudiu a cabeça. Estou pronto, murmurou. Era verdade. Holston estava estranha e verdadeiramente pronto para ir. De repente, ele se lembrou de como sua mulher também estivera pronta. Capítulo 5. 3 anos antes. Eu quero sair, quero sair. Holston chegou correndo ao refeitório. Seu rádio ainda estava ligado. O delegado Marnes gritando alguma coisa sobre Allison. Holston nem mesmo parou para responder, apenas subiu apressado os 3 lances de escada até lá. O que está acontecendo? Ele perguntou. E abriu caminho pela multidão aglomerada diante da porta e encontrou sua mulher se debatendo no chão do refeitório, imobilizada por Connor e outros 2 encarregados da equipe de alimentação. Soltem-na! Ele tirou aos tapas as mãos dos empregados das canelas de sua mulher e quase foi recompensado com uma das botas dela no queixo. Calma, disse ele, e se voltou para os pulsos que estavam se retorcendo para tentar escapar do aperto desesperado dos homens. Querida, que diabos está acontecendo? Ela saiu correndo na direção da câmara pressurizada, informou Connor, grunhindo com esforço. Percy imobilizou os pés dela, que não paravam de chutar, e Holston não o deteve. Agora via por que eram necessários 3 homens. Ele se debruçou sobre Allison para se assegurar de que ela ouvisse. Os olhos dela estavam enlouquecidos, atrás de uma cortina de cabelos despenteados. Allison, querida, você precisa se acalmar. Eu quero sair, eu quero sair. A voz dela estava mais tranquila, mas as palavras não paravam de jorrar. Não fale isso, pediu Holston. Ele sentiu arrepios pelo corpo ao som daquelas declarações graves. Segurou o rosto dela. Querida, não diga isso. Mas parte dele soube, em um lampejo repentino, o que aquilo significava. Ele sabia que era tarde demais. Os outros tinham ouvido. Todo mundo tinha ouvido. Sua mulher tinha assinado o próprio atestado de óbito. O salão parecia girar ao redor de Holston, enquanto ele implorava a Allison que ficasse quieta. Era como se ele tivesse chegado à cena de um acidente horrível, alguma desgraça na oficina de máquinas, e encontrando uma pessoa amada ferida. Chegara a tempo de encontrá-la viva e se movendo, mas soubera de imediato que o ferimento era fatal. Holston sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, enquanto tentava afastar os cabelos da face de Allison. Os olhos dela finalmente encontraram os dele, pararam de girar febilmente e se focaram, conscientes. E por um instante, apenas um segundo, antes que ele conseguisse se perguntar se ela não tinha sido drogada ou maltratada de alguma forma, registrou ali uma calma centelha de clareza, um lampejo de sanidade, de frieza calculista. E então tudo passou, e os olhos ficaram enlouquecidos outra vez enquanto Allison implorava para que a soltasse, repetidamente. Levante-na, disse Holston. Seus olhos de marido lacrimejavam enquanto ele deixava o xerife cumpridor de seus deveres assumir o controle. Não havia nada a fazer além de prendê-la, mesmo que tudo o que ele quisesse fosse espaço bastante para gritar. Por aqui, disse a Connor, enquanto o homem segurava os braços de Allison, que se contorcia.
Ele acenou com a cabeça para seu gabinete e a cela de custódia. Logo depois, no fim do corredor, destacava-se a tinta amarela brilhante na grande porta da cabine de pressurização, serena e ameaçadora, silenciosa e à espera. Quando entrou na sala de custódia, Alison se acalmou de imediato. Ela se sentou no banco, parou de lutar e de falar ininterruptamente, como se tivesse feito uma pausa para descansar e apreciar a vista. Agora era Ralston quem tremia, arrasado. Ele andava de um lado para o outro, em frente à cela, balbuciando perguntas que permaneciam sem resposta, enquanto o delegado Marnes e a prefeita lhe entregavam os documentos processuais. Os dois estavam tratando tanto Ralston quanto sua mulher como pacientes. E mesmo quando a cabeça de Ralston girava com os horrores da última meia hora, no fundo de sua mente de xerife, sempre alerta para as tensões crescentes no silo, ele estava levemente consciente do choque e dos rumores que reverberavam pelas paredes de vergalhões de concreto. A enorme pressão reprimida do lugar agora já começava a vazar pelas emendas do silo. Querida, você precisa falar comigo, implorou ele de novo e de novo. Ele parou de andar e apertou as barras da cela. Alison estava de costas, olhando fixamente para o telão na parede, para as colinas marrons, o céu cinzento e as nuvens escuras. De vez em quando erguia a mão para tirar o cabelo do rosto, mas fora isso, ela não se mexia nem falava. Foi só quando a chave de Ralston entrou na fechadura que ela emitiu um único não que o convenceu a não girar o trinco, pouco depois de os homens lutarem para botar Alison lá dentro e trancarem a porta. Enquanto ele suplicava a ela e ela o ignorava, as maquinações da limpeza iminente estavam em ação por todo o silo. Técnicos corriam pelos corredores para preparar e ajustar um traje adequado. As ferramentas de limpeza foram preparadas na câmara pressurizada. Um tanque de gás assoviou em algum lugar, enquanto enchiam de argônio e as câmaras higienizadoras. Os ruídos dos preparativos às vezes chegavam à sala de custódia, onde Ralston estava parado, olhando fixamente para a esposa. Os técnicos, em geral faladores, caíam em um silêncio sepulcral quando se espremiam para passar por ali. Eles pareciam nem respirar em sua presença. Horas se passaram e Alison se recusava a falar, um comportamento que por si só criou comoção no silo. Ralston passou o dia inteiro falando e chorando por trás das barras, seu cérebro ardendo em confusão e agonia. A destruição de tudo o que conhecia acontecera em um único instante. Ele tentou assimilar a ideia enquanto Alison ficava sentada na cela, olhando para a terra lúgubre lá fora, parecendo satisfeita com a sua situação muito pior de limpadora. Ela só falou depois que escureceu, após recusar silenciosamente e pela última vez sua derradeira refeição, após os técnicos terem terminado de preparar a câmara pressurizada, fechando a porta amarela e se retirando para uma noite em claro. Depois que o delegado foi embora, dando 2 tapinhas nas costas de Ralston. Após o que pareceram horas, quando Ralston estava quase apagando, exausto de tanto chorar e lamentar, bem depois de o sol enevoado se pôr atrás das colinas visíveis do refeitório e do salão, as colinas que ocultavam os restos da cidade distante em ruínas. Na escuridão quase completa da cela, Alison murmurou algo praticamente inaudível. Isso não é real. Foi isso que Ralston pensou ter ouvido. Ele se agitou. Querida? Ele segurou as barras, se ergueu e ficou de joelhos. Amor, murmurou, limpando as lágrimas que haviam secado em seu rosto. Ela se virou. Foi como se o sol tivesse mudado de ideia e se erguido de volta de trás dos morros. Vê-la olhar para ele lhe deu esperança. Ralston engoliu em seco e começou a pensar que tudo aquilo tinha sido uma doença, uma febre, algo pelo qual o médico pudesse lhe dar um atestado que a inocentasse de tudo o que falara. Ela nunca quisera dizer aquilo. Ela se salvara por sair da loucura e Ralston se salvara por vê-la se virar para ele. Nada do que você vê é real, disse ela baixinho. O corpo dela parecia calmo, mesmo que a loucura continuasse e a condenasse com palavras proibidas.
Por favor, converse comigo, disse Ralston. Ele acenou para que ela se aproximasse da grade, mas Allison sacudiu a cabeça e deu um tapinha no colchão fino da cama, para que ele se sentasse ao seu lado. Ralston conferiu a hora. O horário de visitas já tinha terminado havia muito. Ele podia ser mandado para a limpeza só pelo que estava prestes a fazer. A chave entrou na fechadura sem hesitação. Um estalido metálico soou incrivelmente alto. Ralston juntou-se à esposa e se sentou ao lado dela. Ele estava morrendo por não tocá-la, por não abraçá-la ou arrastá-la dali para algum lugar seguro, de volta para sua cama, onde poderiam fingir que tudo aquilo tinha sido um pesadelo. Mas ele não ousou se mexer. Ficou sentado, revirando as mãos enquanto ela sussurrava. Não precisa ser real. Nada disso. Nada. Ela olhou para a tela. Ralston se inclinou tanto que podia sentir o cheiro do suor seco da agitação daquele dia. Amor, o que está acontecendo? Os cabelos dela se moveram com o hálito de suas palavras. Ela estendeu a mão e esfregou o monitor que escurecia, sentindo os pixels. Pode ser de manhã agora e nunca saberemos. Pode haver gente lá fora. Ela se virou e olhou para ele. Eles podem estar nos observando, disse ela com um sorriso sinistro. Ralston retribuiu o olhar. Ela não parecia nada louca. Não como mais cedo. Suas palavras eram loucas, mas ela não parecia estar assim. De onde você tirou essa ideia? Perguntou ele. Ele achava que sabia, mas perguntou mesmo assim. Achou alguma coisa nos discos rígidos? Ele soubera que havia corrido direto do seu laboratório para a câmara pressurizada, já gritando, desvairada. Algo acontecera enquanto ela estava trabalhando. O que você descobriu? Muitas coisas além do último levante foram deletadas, murmurou ela. É claro, tudo foi apagado. Todas as coisas recentes também. Ela riu. De repente sua voz ficou alta e seus olhos perderam também. E-mails que você nunca me enviou, aposto. Amor, Ralston arriscou tocar suas mãos e ela não o impediu. Ele a segurou. O que você descobriu? Foi um e-mail? De quem? Ela sacudiu a cabeça. Não. Eu descobri os programas que eles usam para criar as imagens das telas, que parecem tão reais. Ela tornou a olhar para a noite que caía rapidamente. TI, disse ela. TI. São eles. Eles sabem. É um segredo que só eles sabem. Ela sacudiu a cabeça. Que segredo? Ralston não sabia dizer se aquilo era maluquice ou algo realmente importante. Ele só sabia que ela estava falando. Mas agora eu sei, e você vai saber também. Vou voltar para buscar você, eu juro. Dessa vez vai ser diferente. Vamos romper o ciclo, você e eu. Vou voltar e vamos subir juntos aquele morro. Ela riu. Se é que esse morro realmente está lá, disse alto. Se aquele morro estiver lá e for verde, nós vamos subi-lo juntos. Ela se virou para ele. Não há levante. Não exatamente. Só um vazamento gradual. Só as pessoas que sabem e querem sair. Ela sorriu. Elas conseguem sair. Elas conseguem o que querem. Eu sei porque elas limpam. Porque dizem que não vão limpar, mas limpam. E elas nunca voltam. Esperam e esperam e esperam. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou voltar na mesma hora. Dessa vez vai ser diferente. Ralston apertou as mãos dela. Lágrimas escorriam de seu rosto. Querida, por que você está fazendo isso? Ele sentiu que ela queria se explicar agora. Agora que o silo estava escuro e eles estavam sozinhos. Eu sei sobre os levantes, disse ela. Ralston assentiu. Eu sei, você me contou, houve outros. Não, Allison se afastou dele, mas só para poder encará-lo. Os olhos dela não estavam mais alucinados como antes. Ralston, eu sei por que ocorreram os levantes. Eu sei por quê. Allison mordeu o lábio inferior. Ralston esperou, tenso. Eu sempre tive dúvidas, desconfianças de que as coisas não eram tão ruins lá fora como pareciam. Você já sentiu isso, não?
Que poderíamos estar em qualquer lugar, vivendo uma mentira. Holston sabia que não deveria responder, nem piscar. Abordar aquele assunto era algo que levava à limpeza. Ele ficou sentado paralisado e esperou. Provavelmente foram as gerações mais jovens, disse Allison. A cada 20 anos, mais ou menos. Eles queriam algo mais, ir além, explorar, eu acho. Você nunca sentiu essa necessidade? Não sentiu quando era mais novo? Os olhos dela perderam o foco. Ou talvez tenham sido os casais, os recém-casados, que foram levados à loucura quando souberam que não poderiam ter filhos nesse nosso maldito mundo limitado. Talvez estivessem dispostos a arriscar tudo por essa chance. Os olhos dela se focaram em algo distante. Talvez estivesse vendo aquele bilhete de loteria que eles ainda tinham tempo de resgatar, mas que jamais conseguiriam. Ela olhou de volta para Holston, e ele se perguntou se podia ser enviado para a limpeza apenas por ficar em silêncio, por não repreendê-la aos berros, por pronunciar cada uma daquelas palavras proibidas. Podem até ter sido os anciãos residentes, disse ela, confinados por tempo demais, sem temer nada nos seus últimos anos, talvez com vontade de sair e ceder espaço para os outros, para os poucos netos preciosos. Quem quer que tenha sido, todos os levantes ocorreram por causa dessa dúvida, da sensação de que nós estamos no pior lugar, bem aqui. Ela olhou ao redor da cela. Você não pode dizer isso, sussurrou Holston. Essa é a maior de todas as transgressões. Allison assentiu. Expressar qualquer desejo de sair é a maior de todas as transgressões. Você não vê por quê? Porque isso é tão proibido. É porque todas as revoltas começaram com esse desejo. É por isso. Você recebe o que você deseja, recitou Holston. Palavras enfiadas em sua cabeça desde a infância. Seus pais o haviam alertado, a seu único filho precioso, para nunca desejar sair do silo, nem mesmo pensar nisso. Não deixar que isso passasse por sua cabeça. O pensamento significava morte instantânea e seria a destruição da criança tão amada. Ele olhou em volta para a mulher, de volta para a mulher. Ainda não entendia sua loucura, sua decisão. Então ela havia encontrado programas deletados que podiam fazer com que mundos nas telas de computador parecessem reais. O que aquilo significava? Por que fazer isso? Por quê? Perguntou. Por que fazer as coisas desse jeito? Por que você não veio falar comigo? Com certeza havia um jeito melhor de descobrir o que está acontecendo. Podíamos ter começado contando às pessoas o que você encontrou naqueles HDs. E sermos responsáveis por começar o próximo grande levante? Allison riu. Ainda restava nela um pouco da loucura, ou talvez agora fosse apenas uma frustração intensa, uma raiva fervilhante. Talvez uma grande traição multigeracional a tivesse feito chegar ao limite. Não, obrigada, continuou, o riso se acalmando. Eu apaguei tudo o que descobri. Não quero que eles saibam. Azar deles se ficarem aqui. Eu só vou voltar para buscar você. Ninguém volta de lá, retrucou Holston com raiva. Acha que os exilados ainda estão lá fora? Acha que eles resolveram não voltar porque se sentiram traídos por nós? Por que acha que eles fizeram a limpeza? Perguntou Allison. Por que eles pegam a lã e começam a limpar sem hesitação? Holston deu um suspiro. Estava sentindo sua raiva se esvair. Ninguém sabe por quê, ele respondeu. Mas o que você acha? Nós já conversamos sobre isso, disse ele. Quantas vezes já discutimos esse assunto? Ele tinha certeza que todos os casais sussurravam suas teorias enquanto estavam sozinhos. Olhou para além de Allison ao lembrar desses tempos. Olhou para a parede, viu a posição da lua nela e leu a hora da noite. O tempo era curto. No dia seguinte, sua mulher não estaria mais ali. Esse simples pensamento sempre retornava, como raios caindo de nuvens de tempestade. Todo mundo tem teorias. Nós discutimos as nossas inúmeras vezes. Vamos apenas... Mas agora você sabe de coisas novas, lembrou Allison. Ela soltou sua mão e tirou o cabelo do rosto. Você e eu sabemos de coisas novas. E agora tudo faz sentido.
Faz todo sentido. E amanhã eu vou saber com certeza. Alison abriu um sorriso e deu um tapinha na mão de Holston, como se ele fosse uma criança. E um dia, meu amor, você também vai. Capítulo 6. Presente. Durante o primeiro ano sem ela, Holston esperou, acreditando em sua insanidade, desconfiando da imagem naquela colina, na esperança de que ela voltaria. Passou o primeiro aniversário de sua morte limpando a sala de custódia, lavando a porta amarela da câmara pressurizada, se concentrando para tentar ouvir algum som, uma batida que significasse que o espírito de sua mulher estava de volta para libertá-lo. Como isso não aconteceu, ele começou a considerar a alternativa: sair e ir atrás de Alison. Passara dias, semanas e meses examinando os arquivos do computador dela, lendo um pouco do que ela reunira, só entendendo as informações pela metade e ficando ele mesmo um pouco louco. Seu mundo era uma mentira. Ele acabou por acreditar. E sem Alison não havia nada que valesse a pena viver, mesmo que fosse a verdade. O segundo aniversário da partida dela foi seu ano de covardia. Andar até o trabalho com as palavras perigosas na boca, seu desejo de sair dali. Mas no último segundo ele se segurara. Naquele dia, saiu em patrulha com o delegado Marnes, e o segredo de como havia passado perto da morte o queimou por dentro. Foi um longo ano de covardia, o ano que decepcionou Alison. O primeiro ano tinha sido um fracasso dela, o segundo, o dele. Mas nunca mais. Então, mais um ano depois, ele estava sozinho na câmara pressurizada, vestindo um traje de limpeza, cheio de dúvidas e convicções. O silo estava selado às suas costas, a grossa porta amarela hermeticamente trancada e fechada, e Holston pensou que aquele não era o modo como pensara que ia morrer, ou o que pensara se tornar. Ele achava que ia ficar para sempre no silo, e que seus nutrientes iam parar no mesmo local que o de seus pais, no solo da fazenda do 8º andar. Parecia uma eternidade, desde o tempo em que sonhara com uma família, seu próprio filho, que fantasiara em ter gêmeos ou ganhar de novo na loteria, e em ter uma mulher com quem envelhecer junto. Um sinal elétrico soou do outro lado da porta amarela, alertando para que todos além dele se afastassem. Ele ia ficar. Não via outro lugar onde pudesse ir. As câmaras de argônio silvaram, enchendo a câmara de gás inerte. Depois de um minuto disso, Holston sentiu a pressão do ar enrugando o traje em torno de suas juntas. Respirando o oxigênio que circulava no interior do capacete, parou diante da outra porta, a porta proibida, aquela que dava para o terrível mundo exterior, e esperou. Houve um rangido metálico dos pistões instalados nas paredes. As cortinas de plástico sacrificais que cobriam o interior da câmara pressurizada se franziram devido à pressão provocada pela injeção de argônio. Aquelas cortinas seriam incineradas no interior da câmara pressurizada enquanto Holston fazia a limpeza. A área seria esterilizada antes do anoitecer, preparada para a próxima limpeza. As grandes portas de metal à sua frente estremeceram, e então uma fresta de espaço surgiu no ponto em que se uniam, e foi se alargando à medida que as portas se recolhiam para dentro do batente. Elas não se abririam por completo, não como tinham sido originalmente projetadas para fazer. O risco da entrada daquele ar tinha que ser minimizado. Uma torrente de argônio saiu sibilando pela abertura e se transformou em um ronco à medida que o espaço aumentava. Holston se aproximou, horrorizado consigo mesmo por não resistir, perplexo como ficara quando outros faziam o mesmo. Melhor sair, ver o mundo de uma vez com os próprios olhos, do que ser queimado vivo com as cortinas de plástico. Melhor sobreviver por mais alguns momentos. Assim que a abertura ficou larga o bastante, Holston se espremeu por ela, e seu traje arranhou e ficou preso nas portas. Formou-se um véu de neblina em seu redor com a condensação do argônio no ar menos pressurizado.
Ele cambaleou às cegas para a frente, tateando no meio de uma nuvem fofa. Enquanto ainda estava naquela névoa, as portas externas roncaram e começaram a se fechar. O uivo das sirenes atrás delas foi engolido pela pressão do aço batendo no aço, que trancou Holston e as toxinas no exterior, enquanto as chamas do fogo purificador crepitavam na câmara pressurizada, destruindo qualquer agente contaminador que pudesse ter vazado para o silo. Holston estava no início de uma rampa de concreto, uma rampa que subia. Seu tempo era curto, e havia uma constante lembrança disso no fundo de sua mente. Depressa, depressa. Sua vida estava se esvaindo. Subiu a rampa com dificuldade, confuso por já não estar no nível do chão, acostumado como estava a ver o mundo e o horizonte do refeitório e do salão, que ficavam no mesmo nível da câmara pressurizada. Ele se forçou a subir a rampa estreita, com paredes de concreto lascado dos dois lados. Seu visor cheio de uma luz brilhante e atordoante. No alto da rampa, Holston viu o paraíso ao qual tinha sido condenado por seu simples pecado da esperança. Ele virava de um lado para o outro, confuso, examinando o horizonte, a cabeça zonza pela visão de tanto verde. Montes verdes, capim verde, um carpete verde sob seus pés. Holston gritou de alegria dentro do capacete. Sua mente girava com a vista. No alto de todo aquele verde havia exatamente o mesmo tom de azul dos livros infantis, as nuvens brancas imaculadas, o movimento de seres vivos brilhando no ar. Holston não parava de virar de um lado para o outro, absorvendo tudo aquilo. Teve uma memória repentina de sua mulher fazendo o mesmo. Quando a observara, ela parecia desajeitada, virava devagar, quase como se estivesse perdida, confusa ou pensando se devia mesmo fazer a limpeza. A limpeza! Holston se abaixou e puxou um chumaço de lã do peito. A limpeza! Ele soube, em uma torrente atordoante, um turbilhão de consciência. Por quê? Por quê? Por quê? Ele olhou para onde esperava encontrar a alta parede circular do andar superior do silo. Mas é claro que aquela parede estava sob o solo. Tudo o que havia atrás dele era uma pequena elevação de concreto, uma torre de não mais de 3 metros. Havia uma escada de metal lateral, com uma antena no topo. Ao se aproximar, viu as grandes lentes convexas, as objetivas grande-angulares das poderosas câmeras nas paredes do silo. Holston pegou seu chumaço de lã e se aproximou da primeira lente. Imaginou a vista de si mesmo no refeitório, andando para frente com dificuldade, tornando-se impossivelmente grande. Ele tinha visto sua mulher fazer a mesma coisa 3 anos antes. Holston se lembrou dos gestos dela. Na época, pensara que ela estava fazendo isso para se equilibrar. Mas será que ela estava querendo lhe dizer alguma coisa? Será que estava com um enorme sorriso, como o dele naquele momento, seu rosto oculto pelo visor prateado? Será que seu coração estava batendo com uma esperança tola, enquanto espalhava o produto de limpeza, esfregava, limpava e aplicava? Holston sabia que o refeitório estaria vazio. Não havia sobrado ninguém para ele. Não foi com a raiva que ele imaginava que muita gente tinha feito a limpeza. Não era o conhecimento de que os que permaneciam no silo estavam condenados, e os condenados livres. Não era o sentimento de ter sido traído que guiou a lã em sua mão em pequenos movimentos circulares. Foi pena, foi pura pena, e uma alegria incontida. O mundo ficou borrado, mas de um modo bom, à medida que as lágrimas iam enchendo os olhos de Holston. Sua esposa estava certa. A vista no interior era uma mentira. Os morros eram os mesmos. Ele os reconheceria com um mero olhar após tantos anos convivendo com eles. Mas as cores eram completamente diferentes. As telas no interior do silo, os programas descobertos por Allison, eles de algum modo faziam o verde brilhante parecer cinzento. De algum modo removiam todos os sinais de vida. Vida extraordinária. Holston removeu a sujeira das lentes das câmeras e se perguntou se o obscurecimento gradual seria real. A sujeira, sem dúvida, era. Ele a viu quando esfregava. Mas seria apenas poeira, e não a fuligem tóxica trazida pelo ar?
Será que o programa encontrado por Allison apenas mudava o que era visto? A mente de Holston girava com tantos fatos e ideias novas. Ele parecia uma criança grande, nascida em um mundo enorme, com tanta coisa para descobrir e entender ao mesmo tempo que sua cabeça latejava. O obscurecimento é real, decidiu, enquanto terminava de limpar a segunda lente. Era um revestimento, como os falsos tons de cinza e marrom que o programa devia usar para ocultar aquele campo verde e o céu azul pontilhado de nuvens brancas. Estavam escondendo deles um mundo tão bonito que Holston tinha que se concentrar para não largar tudo e apenas admirá-lo. Limpou a segunda das 4 câmeras e pensou nas paredes mentirosas abaixo dele, captando e modificando o que viu. Ele se perguntou quantas pessoas no silo sabiam. Será que alguém sabia? Que tipo de devoção fanática seria necessária para manter aquela ilusão deprimente? Ou será que era um segredo anterior ao último levante? Seria uma mentira desconhecida perpetuada por gerações? Um conjunto de programas enganador que continuava a rodar nos computadores do silo sem que ninguém soubesse? Por que, se alguém soubesse, se pudesse mostrar qualquer coisa, por que não algo bonito? Os levantes. Talvez tivessem o propósito de evitar que eles continuassem a se repetir. Holston aplicou a película protetora no segundo sensor e se perguntou se a mentira feia de um mundo exterior desagradável seria uma tentativa equivocada de evitar que as pessoas quisessem sair. Será que alguém havia decidido que a verdade era pior do que perder o poder ou o controle? Ou seria algo ainda mais profundo e sinistro? Um medo da liberdade, do descontrole, do tenha quantas crianças quiser. Tantas possibilidades horríveis. E Allison, onde ela estava? Onde estava ela? Holston caminhava com dificuldade. Fez a volta na torre de concreto na direção da terceira lente e avistou os arranha-céus, ao mesmo tempo familiares e estranhos, na cidade distante. Só que havia mais prédios do que o normal. Suas silhuetas se estendiam para os 2 lados, e havia um edifício desconhecido que assomava à frente. Os outros, os que ele conhecia de cor, estavam inteiros e reluzentes, não em ruínas retorcidas. Holston olhou acima da crista das colinas verdejantes e imaginou Allison chegando de trás de uma delas a qualquer minuto. Mas isso era ridículo. Como ela poderia saber que ele tinha sido banido naquele dia? Será que ela iria se lembrar do aniversário de seu banimento? Mesmo depois de ele ter perdido os 2 últimos? Holston amaldiçoou sua antiga covardia, os anos desperdiçados. Resolveu que era ele quem teria que ir atrás dela. Teve um impulso repentino de fazer exatamente isso, arrancar o capacete e o traje volumoso e subir um morro vestindo apenas o traje protetor cinza grafite, inspirando profundamente o ar limpo e rindo sem parar durante todo o caminho até sua esposa, à espera de alguma cidade vasta e incrível, cheia de gente e crianças brincando. Mas não, era preciso manter as aparências, preservar as ilusões. Ele não tinha certeza da razão, mas Allison tinha feito aquilo, assim como todos os outros limpadores antes dele. Holston agora era um membro do clube dos excluídos. Havia um histórico, precedentes que deviam ser obedecidos. Eles deviam ter seus motivos. Holston levaria a encenação adiante em prol do exclusivo grupo ao qual ele pertencia agora. Não tinha certeza de por que estava fazendo aquilo, só de que todos os que vieram antes dele tinham feito, e veja só o segredo que eles compartilhavam. O segredo era uma droga poderosa. Ele só conseguia fazer o que tinham mandado, seguir os números dos bolsos, limpar mecanicamente enquanto refletia sobre as enormes implicações de um mundo exterior tão grande que era impossível conhecê-lo inteiro durante uma vida. Impossível respirar todo o seu ar, beber toda a sua água, comer toda a sua comida. Holston sonhava com coisas como essas, enquanto obedientemente limpava a terceira lente. Esfregava, aplicava, borrifava, e então foi para a última. Sua pulsação era audível. Seu coração batia dentro daquele traje apertado. Falta pouco, disse a si mesmo.
Usou o segundo chumaço de lã, esfregou, aplicou e borrifou pela última vez. Então guardou tudo de volta nos bolsos numerados, sem querer sujar o chão maravilhoso e saudável sob seus pés. Ao terminar, Roston se afastou, deu uma última olhada para os ninguéms que não estavam vendo do refeitório nem do salão, e então deu de costas para as pessoas que tinham dado as costas para ele, e para Ellison, e para tantos outros antes dele. Havia alguma razão para ninguém voltar para buscar as pessoas lá dentro, pensou Roston. Assim como havia uma razão para todos fazerem a limpeza mesmo quando diziam que não iam limpar. Ele estava livre. Ia se juntar aos outros. Então se dirigiu para a rampa escura que subia a encosta, seguindo os passos da esposa, sabendo que um peso em especial, que jazia dentro dele havia muito, não estava mais lá. Isso, também concluiu Roston, não havia passado de uma outra terrível mentira pixelada. Assim a gente acaba os 6 primeiros capítulos, paramos na nossa página 42. O que vocês acham dessa escrita? Eu sou realmente apaixonada pela maneira com que o Hugh escreve. Ele tem uma calma na hora da descrição, que não atropela os eventos, por mais conflituosos e agitados que eles sejam. Ele mantém uma cadência muito boa. Então eu recomendo, tá? Para quem queira ler esse livro, pode procurá-lo. Tá aqui novamente para quem ainda não viu a capa. Esse livro é incrível, eu super indico. E nós vamos continuar a leitura dele. Nosso próximo encontro nós vamos começar no capítulo 7, ok? Talvez amanhã a gente já faça esse encontro, dependendo da minha energia vital. Então até a próxima, muito obrigada por quem acompanhou e nos vemos na próxima. Bye, bye.